Amigos, vamos voltar à nossa aula aqui, Direito Penal 2, né? Na última aula, a gente começou a ver a questão da imputação do tipo objetivo relacionado ao nexo causal, tá? Então, a gente começou a tratar inicialmente do nexo causal. A gente viu, né, que o nexo causal, ele se refere, né, aos crimes de resultado, né? Então, só tem sentido falar de nexo causal os crimes em que é exigido um resultado, né? Porque se é um crime de mera conduta ou mera atividade, ele não tem sentido falar nexo causal porque não tem resultado, não é possível ter resultado. A gente viu também que a causalidade era vista como um fenômeno empírico, né? Que as pessoas compreendem e vê a causalidade a partir da percepção. Então, não há um juízo de valor, né, para a gente constatar a causalidade. Então, na aula passada, a gente começou a tratar da primeira teoria que propõe explicar a relação causal, que é a denominada teoria da equivalência dos antecedentes, ou a teoria da equivalência, ou teoria da equivalência dos antecedentes, ou a teoria da conditio sine qua non, né? Então, que foi propugnada pelo Julius Glasser e desenvolvida posteriormente pelo von Bury, né? Em que essa teoria ela considera a causa toda a condição de um resultado que não pode ser suprimida mentalmente sem que desapareça o resultado. Então, para identificar a causalidade, lembram que a gente utiliza aquele processo de eliminação de Turing. Tá? Esse processo de eliminação de Turing faz parte da teoria da equivalência dos antecedentes. É só um método, né, para a gente identificar quando uma conduta é causal ou não para um resultado. Tá? Então, para a teoria da equivalência, então, causa é conditio sine qua non do resultado. Tá? Até aqui, não sei se... Acho que está tudo bem. Vocês têm alguma dúvida até aqui com relação a isso? Tá bom. Então, está tudo tranquilo. Então, essa teoria da equivalência, pessoal, ela é adotada pelo nosso Código Penal como regra. A gente vai ver que o nosso Código Penal ele adota duas teorias para explicar a causalidade. A regra, a maioria dos casos, adota-se a teoria da equivalência dos antecedentes, ou teoria da equivalência. Tá? Essa teoria está prevista lá no artigo 13 do Código Penal. A gente vê lá que diz o seguinte, o 13 caput, diz o seguinte: o resultado de que dependa a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Tá? Considera-se causa, que ele está conceituando causa, considera-se causa a ação ou a omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Tá? Então, é aquele processo de eliminação de Turing. Se você suprimir mentalmente, imaginar que a causa não existe, se desaparecer o resultado, aquela ação lá era causal para o resultado. Se você tirar aquela ação e o resultado persistir, essa ação não é causal. Tá? Então, aqui essa causalidade ela é vista como uma relação lógico-real. O que é uma relação lógico-real? Eu já falei um pouco sobre isso. Ela significa que é uma causalidade empírica, né, que segue as leis da natureza. Né? Então, empírica, a palavra empírica significa por meio da experiência, dos fatos que acontecem na realidade. Então, a lógico-real, ela segue a realidade. Né? São termos um pouco de juridiquês aqui, que nada mais é do que aquelas que seguem as leis da realidade, da natureza, para a gente constatar. Tá? Então, a causalidade, como eu já disse, ela é constatada, não decorre de valorações. Ela é constatada, não decorre de valorações. Você não disse se uma causa é legal ou não é legal, se é bonito, se é feio. Você não disse se a causa é boa, a causa é ruim. A causalidade existe ou não. E suprimindo mentalmente a causa, caiu o resultado, desapareceu o resultado, a conduta é causal. Tá? Então, essa é a teoria que como regra, é adotada pelo nosso sistema. Qual que é o problema, como eu falei ontem para vocês, da teoria da equivalência dos antecedentes?
o problema é que esse método de supressão mental, ele leva um regresso ao infinito, tá? Então, aquela ideia de que a mãe vai responder por ter levado o filho, ou a mãe vai responder por ter tido o filho, né? A mãe e o pai, né? A mãe e o pai são causais para o homicídio que o filho praticou, tá? Então, esse é o problema do regresso ao infinito decorrente do princípio da causalidade, tá? Então, a gente vai ver depois que os sistemas desenvolvem um método de limitação, de cortar esse regresso ao infinito, tá? Então, a gente vai ver depois, por exemplo, que no finalismo, para o finalismo, o corte desse regresso ao infinito é o dolo, ou seja, se a pessoa tem a intenção ou não de praticar aquele crime, né, haveria um corte nesse regresso ao infinito. Então, se a mãe, quando teve relação com o filho, não tinha intenção que o filho, quando tivesse 22 anos, matasse fulano de tal no dia tal e no dia tal, então ela não pode ser responsabilizada por isso, tá? Mas a gente vai ver que a teoria funcionalista teleológica, propugnada pelo professor Roxin, ela antecipa esse corte da causalidade em outro momento. Mas isso é só uma notícia inicial que nós vamos tratar depois com vocês. Esse é o denominada imputação objetiva, a teoria da imputação objetiva, tá? Mas não se preocupe com isso. Oi. Mas se o nosso código usa essa teoria, eles fazem esse regresso? Porque não tem sentido, né? Fazer esse regresso. Tá, se eu vendo uma faca para o cara, eu vendo uma faca para ele utilizar na cozinha, ele vai lá e mata uma pessoa. Não tem como regressar. Como que vai regressar? Digamos. Ele regressa à causalidade, mas lembrem-se que a teoria do delito, lembram? Faz tempo que não falo, lembram qual que é o conceito analítico de crime ou não? Sim, é a conduta, né, ou ação, tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade. Isso. Então, para existir um crime, tem que estar preenchido todos esses requisitos, né? Então, a causalidade é só um sub-requisito da tipicidade. Então, tem que ter outros requisitos. Então, não é porque você deu a faca, nem o teu exemplo, a faca da cozinha para alguém cortar alguma coisa que acabou usando isso aí, não é porque a tua conduta é causal, não é por causa disso que você vai responder pelo crime, tá? Então, se você deu a faca para a pessoa matada, aí você vai responder como partícipe desse crime, né? Mas mas a tua conduta de dar a faca, a partir da teoria da equivalência dos antecedentes, é sim causal, tá? Ela tem causalidade, tá? Então, você analisar, vai ter a conduta, vai ter causalidade, tá? Então, existe causalidade, mas depois ela vai ser limitada. Não quer dizer que tem causalidade, isso não significa automaticamente que que a pessoa praticou um delito. Beleza? Tá, entendi. Tá. Então tá, pessoal. Então o problema, né, dessa teoria causal é o regresso ao infinito, né? Mas haverá uma limitação para a causalidade em outros estratos do conceito analítico de crime, tá? Em outros subestratos, subitens daquele checklist que é o conceito analítico de crime. Tá? Pessoal, no entanto, a gente sabe que existem alguns casos em que a teoria da equivalência dos antecedentes ela leva a resultados equivocados, tá? Então, resultados que por exemplo, são injustos. Vamos pensar num exemplo, tá? Imagine que o A lá na Praça Tiradentes deu uma facada em B, tá? A deu uma facada em B para matá-lo, né? Só que logo depois chega a polícia, segura esse A e chega já o SAMU e atende o B imediatamente, coloca ele na ambulância e vai correndo com máxima velocidade lá para o Hospital Cajuru para ele ser atendido. Tá? Então, a ambulância liga a sirene e vai furando os sinais lá para chegar no Hospital Cajuru. Mas ali, um pouco antes de chegar, vem um carro e fura o sinal vermelho e atinge em cheio a ambulância. O que acaba matando
a vítima B em virtude do acidente. Então, a vítima B acaba morrendo pelo acidente e não pela facada. Pela facada, ela tinha sofrido só uma lesão. Tá? Então, a partir da teoria da equivalência dos antecedentes, o A que deu a facada, ele seria responsável pela morte da vítima, tá? Porque se ele não tivesse dado a facada, a vítima não estaria na ambulância, e se a vítima não estivesse na ambulância, o C não teria batido o carro e não teria matado a vítima C, tá? Mas, desde uma perspectiva de justiça, parece equivocado, né, que uma ação superveniente, uma ação posterior que cause por si só a morte dessa vítima possa acarretar a responsabilidade de B, porque muito bem a responsabilidade de A, porque muito bem a vítima podia chegar no hospital e ser curada lá, às vezes uma ferida não profunda, e o cara que deu a facada vai acabar respondendo por um homicídio consumado e não por uma tentativa de homicídio que seria o justo. Tá? Então, esses casos tem se entendido que a teoria da causalidade adequada ela leva a resultados injustos, né? Ou seja, duas pessoas com ações totalmente diferentes iam acabar respondendo por uma mesma morte, tá? Então, para esses casos, desenvolveu-se uma nova teoria, tá? Não só nesses casos desenvolveu-se uma nova teoria que que é a denominada teoria diferenciadora. Então, existe a teoria da equivalência, mas existe também as teorias diferenciadoras. Tá? O que são as teorias diferenciadoras? São as teorias diferenciadoras, elas partem não de uma constatação do que acontece na vida, mas ela parte de elementos axiológicos, elementos valorativos. Tá? Então, não se a causalidade, de acordo com essas teorias diferenciadoras, ela não é simplesmente constatada, mas ela sim leva em consideração aspectos valorativos. Tá? Entre essas teorias diferenciadoras, a gente tem que levar em especial referência a denominada teoria da causalidade adequada. A teoria da causalidade adequada, ela é uma das teorias diferenciadoras. Eu não vou tratar de outras teorias para não complicar muito. Mas, então, a teoria da causalidade adequada, ela insere-se nas denominadas teorias diferenciadoras. Então, o que dizem as teorias diferenciadoras? As teorias diferenciadoras, elas propugnam uma valoração do nexo causal, não só uma constatação. Ela propugna verificar qual que foi a causa adequada, no caso da teoria da causalidade adequada. Então, você exige, as teorias diferenciadoras, especialmente a teoria da causalidade adequada, exige uma valoração do intérprete, uma valoração do juiz, uma valoração do promotor ou da pessoa que está aplicando o caso concreto, tá? Então, essas teorias diferenciadoras, né, que é um segundo grupo de teorias, e nelas está a teoria da causalidade adequada. Então, foquem na teoria da causalidade adequada, que é essa que nós vamos estudar, né? Então, ela, diferentemente da teoria da equivalência dos antecedentes, ela exige uma valoração, ela não exige uma simples constatação, como era a teoria da equivalência dos antecedentes, tá? Até aqui ficou claro, eu vou explicar melhor o que é essa teoria da causalidade adequada, mas até aqui ficou clara essa ideia de que exige-se uma valoração e não uma constatação? Acho que sim. Sim. Quem cala consente, então. Tá? Então, exige-se, né, né, eu saí aqui um pouco, mas já voltei. Tá? Então, a teoria da causalidade adequada exige uma valoração. Tá? Então, pessoal, lembro que quando eu expliquei a evolução sistemática da teoria do delito, que toda a lógica, né, daqueles nossos conhecimentos iam ser aplicadas de acordo com a evolução do sistema. Então, cada sistema, lá, teoria clássica, teoria neoclássica, finalista, funcionalista, elas tinham uma lógica que geravam consequências
né, gerava consequência na compreensão da teoria do delito. Então, eu pergunto para vocês, essa teoria causal, né, da causalidade adequada, né, que exige uma valoração, qual que vocês acham que é o DNA, qual que vocês acham que é a origem dela, das várias teorias evolutivas no sistema analítico do crime? Né? Tem a teoria clássica, neoclássica, finalista ou funcionalista. Qual que vocês acham que é o pai dessa criança? Alguém sabe chutar? Seria a neoclássica? Finalista? É neoclássica. Porque tem que compreender e valorar. Exatamente, porque Não estou com o caderno aberto. exatamente compreender e valorar. Então, quando ela parte de requisitos valorativos, né, ela tem uma origem forte na teoria neoclássica. Então, essa teoria, ela encontrou eco nas teorias neoclássicas, ou lembram o sinônimo das neoclássicas ou não? Neocantiana. Neocantianas. Perfeito, pessoal. Vocês vejam que, se vocês entenderem aquela primeira parte da aula, vocês conseguem, mesmo sem saber muito, mesmo sem ter tido a matéria, vocês conseguem tirar algumas conclusões importantes aqui, que pode salvar vocês numa prova lá ou num estudo melhor, né? Então, por isso que é importante de conhecer bem, né, essa evolução sistemática, a teoria clássica, ou sistema List-Belli, a neoclássica, ou o sistema neocantiano, a teoria finalista, né, proposta pelo Weltzel, e as teorias funcionalistas, né, as duas mais famosas, funcionalismo teleológico do professor Roxin e funcionalismo sistêmico do professor Jacobs, tá? Então, feito esse parênteses, vamos voltar lá para a teoria da causalidade adequada, tá? A teoria da causalidade adequada foi desenvolvida por um médico, tá? Então, isso já nos leva a desconfiar da sua validade. Não, estou brincando. Né? Mas, então, ela foi feita por um médico, né? Denominado von Krais. V-O-N, espaço K-R-I-E-S, von Krais. Depois do material que eu mandar para vocês, vai ter tudo isso aqui, tá? Então, qual que é o conceito de causalidade para a teoria da causalidade adequada, tá? O que ela diz? Causa é o antecedente não apenas necessário, mas também adequado para a produção do resultado. Então, não é só o resultado, a causa é o antecedente não apenas necessário, como também adequado para a produção do resultado. Então, na análise da adequação ou não da produção do resultado, você aí faz a avaliação teleológica. Então, no exemplo que eu dei para vocês lá do cara que deu a facada na Praça do A, que deu a facada na Praça Tiradentes, em B, e depois veio a ambulância que estava levando o B para o Hospital Cajuru, e veio um carro de C que bate bem em cima onde estava o cara na ambulância lá, e bate, e depois vai constatar que a causa da morte da vítima foi fratura craniana, né? Fratura craniana ou multifraturas na vítima, né? Então, quem leva uma facada na barriga normalmente não tem fraturas cranianas, né? Então, qual que é a causa adequada para a morte do B, nesse caso? A conduta do cara que deu a facada ou a conduta do C que bateu na ambulância? A conduta de quem bateu na ambulância. Exatamente. E para você saber isso, você vai ter que ver todo o contexto que antes. Então, você tem que fazer uma valoração. Qual que foi a causa adequada, tá? Então, porque tinha uma causa antecedente. Isso é muito importante você saber. Nesse caso aqui, houve uma causa antecedente. Qual que é a causa antecedente, pessoal? É a facada que ele levou. A facada. Muito bem. E veio uma causa consequente, uma causa superveniente, tá? Que veio depois, uma causa superveniente. Então, houve uma causa antecedente e uma causa superveniente. Qual que foi a causa superveniente? O acidente. O acidente, muito bem, tá? Então,
essa é a causalidade adequada, tá? Então, pessoal, opa, deixa eu ver aqui. O nosso Código Penal, tá? Não, só antes, fazendo ainda na causalidade adequada, tá? Ficam excluídas ocorrências extraordinárias fora do normal, ainda que relacionadas ao resultado. Então, essa é uma complementação da teoria da causalidade. Tá? Eu vou falar agora uma coisa bem rápida, que talvez vocês não entendam, mas não se preocupe que um dia, né, vocês vão entender. Tá? A teoria da causalidade, uma crítica da causalidade adequada, que ela é valorativa, uma crítica que se faz à teoria da causalidade é que ela é uma teoria não da causalidade, tá? Mas ela é uma teoria de imputação, uma teoria de imputação. Tá? O que é imputação? Imputação é a atribuição a alguém pela responsabilidade de um fato. É dizer, você fez isso. Tá? Você fez isso, você é o responsável. Tá? Isso é uma teoria da imputação. Imputar é atribuir a terceiro uma responsabilidade por um fato. Tá? Então, a crítica que se faz é que a teoria da causalidade é uma teoria da imputação porque ela faz um juízo de valor. Tá? Diferentemente das teorias causais, né? Da teoria da equivalência dos antecedentes, que não há um juízo de valor, mas sim uma constatação, a teoria da causalidade adequada, ela faz uma imputação. Então, essa é uma crítica que se faz à teoria da causalidade adequada. Tá? No entanto, pessoal, o nosso Código Penal adotou como regra qual teoria? Vocês lembram, não? Na causalidade. Qual que é a regra da teoria adotada pelo nosso Código Penal? Não, claro. Não, a teoria da causalidade. Teoria da equivalência dos antecedentes. Começa com equivalência e termina com os antecedentes. Vamos ver se vocês sabem qual é. Tá? Então, teoria da equivalência dos antecedentes. Essa é a regra. Tá? No entanto, o nosso Código Penal adota como exceção a teoria da causalidade adequada também. Tá? Então, o nosso código adota duas teorias causais. Como regra, a teoria da equivalência dos antecedentes e como exceção, para determinados casos, a teoria da causalidade adequada. Tá? A teoria da causalidade adequada, ela é prevista no parágrafo 1º do artigo 13 do Código Penal. Tá? O artigo 13 caput, ele prevê a teoria da equivalência dos antecedentes. O artigo 13, parágrafo 1º, ele prevê a teoria da causalidade adequada. Eu vou ler aqui para vocês o que diz o artigo, o parágrafo 1º. Se vocês forem ler lá no Código Penal, vai estar escrito aqui: superveniência de causa independente. Parágrafo 1º diz o seguinte: a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Ponto e vírgula. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem praticou. Tá? Então, essa é a teoria da causalidade adequada. Ela é exceção no Código Penal porque ela exige alguns requisitos. Tá? Se vocês quiserem escrever esses requisitos, talvez seja importante. Tá? Primeiro, ela exige uma causa superveniente, diz lá o parágrafo 1º. Para que exista uma causa superveniente, tem que ter uma causa antecedente. Tá? Então, o primeiro requisito para aplicação da teoria da causalidade adequada, que é exceção, como eu já falei para vocês, é a existência de duas causas. Tá? Primeiro requisito, duas causas. Uma causa antecedente e uma causa superveniente. Primeiro requisito. Tá? Professor. Oi. Cara, eu tô perdidaço aqui. Do que se trata isso aí? Tá bom, vamos lá. Nós estamos tratando, pessoal, não sei se você assistiu a aula passada, né? Mas... Não assisti, mas tô perdido, cara. Pior que segue em tiroteio aqui, certo? É verdade. Não, ótimo, perfeito. Bom que você avisou, porque isso aqui é difícil mesmo, sabe? E ainda mais
falando aqui na web. Mas vamos lá. Pessoal, se tiverem dúvida, me falam. Mas vamos nos localizar. Vamos tentar nos localizar, tá? A gente está estudando aqui, né? A gente está estudando a teoria do delito, né? O conceito analítico do crime, que a gente sabe que é composto por uma conduta típica, antijurídica e culpável, tá? Então, ao largo da nossa aula, a gente vai estudar cada um desses requisitos lá, conduta típica, antijurídica e culpável. A gente já estudou as condutas, né? A gente já viu lá os casos que excluem a ação, os casos que mantêm a ação. A gente já começou a estudar, então, a tipicidade, o segundo extrato do conceito analítico do crime. Nesse segundo extrato, a gente viu que o tipo penal, hoje em dia, ele visto tem uma parte objetiva, que é o tipo objetivo, né? Que é aquilo que é constatado no mundo, né? E uma parte subjetiva, que é aquilo que, né, que acontece dentro da cabeça da pessoa, ou seja, a intenção, né? Uma parte subjetiva do sujeito, algo que acontece dentro do sujeito, tá? Então tem o tipo objetivo e o tipo subjetivo. No tipo objetivo, a gente não estudou ainda o tipo subjetivo, que é o dolo e culpa. A gente não estudou ainda. A gente está, então, só para nos localizar por enquanto, a gente está no tipo objetivo, tá? Ou seja, o que é o tipo objetivo? É a descrição da conduta na lei. Se a gente for ver lá os artigos da lei do Código Penal, na parte especial, a gente vai ver lá o 121, matar alguém, vai ver o furto, que é subtrair coisa alheia, móvel, com ânimo de acionamento definitivo. Então, cada tipo penal ele descreve uma conduta. Cada crime previsto no Código Penal, ele descreve uma conduta, tá? Então, essa descrição da conduta que a gente está tratando, tá? Antes, já nas aulas do YouTube e um pouco na aula passada, a gente viu que o crime, o tipo penal, ele pode ser formatado, configurado de diversas formas, tá? Ele pode exigir que o crime, para que ocorra o crime, tenha que ter um resultado. Por exemplo, um crime de homicídio tem que ter um resultado morte. Ele pode exigir que não tenha um resultado. Ele pode exigir que a conduta meramente exponha a perigo, né, o bem jurídico, né, o objeto da ação, que é como a gente disse lá na aula passada, o crime de direção embriagada ou crime de direção perigosa, né? Então, perigo concreto, perigo abstrato. Então, os tipos penais, a descrição dos crimes pode ser feita das mais diversas formas, tá? Então, a gente viu isso aqui, a gente trouxe alguns conceitos. Pode ser os crimes especiais, os delitos especiais, os crimes próprios, em que o tipo penal, ele descreve quem é a pessoa que pode cometer esses crimes, por exemplo, os funcionários públicos, os crimes dos funcionários públicos, só os funcionários públicos podem praticar, tá? Então, ainda a gente está se localizando, a gente está. Então, a gente viu todas essas formas possíveis de configuração dos crimes. O legislador pode escolher várias formas de configuração dos crimes, tá? E a gente passou, depois que a gente viu, basicamente, as formas de configuração dos crimes, a gente focou nos crimes de resultado, tá? Aqueles crimes em que o legislador exige um resultado, tá? Então, o homicídio, ele exige um resultado, o furto exige um resultado, o crime de dano, ele exige um resultado. Então, a gente está focando nesses crimes de resultado. A gente ainda está estudando na tipicidade, tipo objetivo, e agora a gente vai focar nos crimes de resultado, tá? Aqueles crimes em que o legislador exige um resultado. Nesses crimes de resultado, tá? Que os mais importantes crimes são crimes de resultado, você tem que... O legislador exige uma coisa que se chama nexo causal, tá? Então, é uma relação entre uma ação e um resultado. O nexo causal é identificar uma relação entre uma ação, uma conduta, alguém que efetua um disparo, e o resultado, que é a morte, tá? Não sei se vocês conseguem ver que existe uma relação de causa e efeito, uma relação entre ação e resultado nesses crimes de resultado. Então, essa vinculação entre uma ação e um resultado, um cara que, se o Trump aperta lá o botão da bomba atômica e dispara uma bomba atômica que cai no Irã, a gente consegue perceber que tem uma ação, o Trump lá disparando lá a bomba, lá não é bem assim, mas apertando o botão lá para fazer uma caricatura, e a bomba saindo dos Estados Unidos e atingindo o Irã e explodindo um país, tá? Vocês conseguem ver que existe uma relação entre essa causa e esse efeito,
essa causa e esse resultado? Até aqui tá mais ou menos situado ou não? Beleza. Beleza? Até aqui? Beleza, então. Tá? Show. Não, beleza. Então, nós estamos estudando como que a gente identifica essa relação de causa e efeito. Tá? Existem uma série de teorias. Eu tenho um livro aqui de 700 páginas só sobre distintas teorias da causalidade. Tá? Então, existe uma série de teorias, mas nós vamos focar em duas, tá? Que são as adotadas pelo nosso Código Penal. O nosso Código Penal, ele adota como regra para identificar uma relação de causa e efeito a teoria da equivalência dos antecedentes. O que é? O que é essa teoria? O que ela dá para a gente, essa teoria? Essa teoria diz o seguinte: quando o juiz estiver julgando uma causa, ele vai saber essa conduta foi causal, essa conduta que causou esse resultado, em todos os crimes de resultado, o juiz vai ter que analisar se essa conduta que ele está estudando foi a causa eficiente do resultado. Tá? Então, para ele saber isso, ele vai se socorrer da teoria da equivalência dos antecedentes, que diz que causa é toda a ação ou omissão sem a qual o resultado não ocorreria. Uma conditio sine qua non, ou seja, se não tiver essa ação, o resultado não ocorreria. Para a gente ver se existe uma relação de causalidade, tem que ver se, suprimindo mentalmente, ou seja, imaginando que essa ação não existisse, a gente tem que ver, imaginar se o resultado também deixaria de existir. Se você suprimir mentalmente a causa e desaparecer o resultado, né, essa ação é causal para o resultado. Então, existe, nesse caso, nexo causal. Tá? Essa é a teoria da equivalência dos antecedentes. Ela é a regra do nosso Código Penal, está prevista lá no artigo 13º do nosso Código Penal. Então, no caso do Trump, né, no nosso exemplo, se o Trump não tivesse apertado o botão, ocorreria que disparou a bomba, ocorreria o resultado da destruição do Irã, por exemplo? O que vocês acham? Não. Não ocorreria. Então, o juiz que for julgar esse caso vai perguntar: é causal essa ação do Trump? Não. Não, é causal. Se o Trump não tivesse apertado, explodiria o Irã? Não. Não, Então, não explodiria. Né? É causal. se o Então, é resultado... causal. Ela é causal. Porque a causa seria o apertar o botãozinho. Se ele não apertou, é causal, né? É isso? Se ele não tivesse apertado, não ia ocorrer Não. o resultado, né? Sim. Então, para simplificar um pouco mais, a pergunta que a gente tem que fazer é que eu perguntaria para vocês, imagina que vocês nunca estudaram direito, vai falar, quem que causou essa explosão no Irã? O que vocês iam responder? Foi o Trump. Foi o Trump. Foi a ação do Trump de apertar o botão, para responder mais precisamente, né? Então, se o resultado derivar da conduta, ele possui o nexo causal. Exatamente, é bem isso, perfeito. Tá? É bem isso. Então, se o resultado derivar da conduta, está presente o nexo causal. Um exemplo mais simples, o cara deu um tiro no outro. E aí chega lá e pergunta, o juiz chega e pergunta, quem que causou essa morte? O que causou essa morte? O tiro. O tiro. O fulano, o A ter efetuado o disparo. Então, pergunto, a ação do tiro, do A que efetuou o tiro, é causal ou não é causal? É causal. É causal. Tem nexo de causalidade, tem uma ligação de causalidade, de causa e efeito, tá? Essa é a teoria geral. Mas e se fosse um acidente? Tá, Caiu já em foi um cima do acidente, botão. tá? Então é condição, aqui a Mariana colocou, é condição indispensável para o resultado, é isso aí, condição indispensável, é conditio sine qua non, tá? E se for no acidente, vamos perguntar, se o cara tá dirigindo o carro, foi lá, caiu o celular, foi pegar o celular, perdeu a direção, atropelou a velhinha que estava caminhando na calçada. Pergunto para vocês, é causal essa ação ou não é causal?
É. causal. Então, se ele não tivesse perdido o controle do carro, ele não causaria o resultado, né? Entendi. Obrigada. Então, é causal. Professor, Oi. essa teoria só analisa os crimes com resultado, né? Exatamente. Não, se não tiver resultado, não. Se o tipo penal não exigiu o resultado, nos crimes de mera conduta, não, tá? Por exemplo, no crime de invasão de domicílio, o cara pisou lá na casa do outro, não tem um resultado, é só o crime, não tem um nexo causal, tá? É só essa conduta já configurou o crime, tá? Sim. Ok. Beleza, pessoal? Então, essa é a relação de causalidade. Então, a relação de causalidade é um dos requisitos para a gente ver se a pessoa praticou ou não o crime. Você veja que tem um monte de requisitos. A gente vai ver durante todo o semestre esses requisitos, tá? Então, houve causalidade aqui, tá? Se a conduta foi por acidente ou foi por querer, isso a gente vai analisar num segundo momento. Depois que a gente preencher esse requisito da causalidade, a gente vai para os outros requisitos. Lembram que eu colocava no quadro lá que a nosso estudo tinha que ser numa ordem, né? Conduta típica, antijurídica e culpável, né? Então, o primeiro, na tipicidade, a gente vai ver se tem ação típica, depois ver se tem nexo causal, ver se tem resultado. Se tiver tudo isso, nós vamos para o próximo requisito. Tem dolo ou culpa, né? Tem dolo ou culpa, se tiver, daí vai ver, a gente vai prosseguir. Se não tiver o dolo ou culpa, daí não há responsabilidade penal, tá? Saudade do quadro. Então, beleza, pessoal. Até aqui, então, nós assentamos o seguinte: a regra do Código Penal para a gente identificar se uma ação é causal ou não, ela é a teoria da equivalência dos antecedentes. Esse que é o nome, né, da teoria adotada como regra, prevista lá no artigo 3º caput do Código Penal. Tá? Professor. Oi. Por favor. Então, só para entender, a gente está analisando o tipo, e daí o tipo entra o nexo causal. O tipo objetivo. Tem o tipo objetivo. Entra, você falou 3 itens aí. Tá. Tem a ação, né? A conduta típica, tá? Tá. Nexo causal resultado, esse é um segundo item que nós estamos tratando aqui. Tá? Nexo causal resultado é o mesmo item, tá? E vai ter um terceiro que a gente não estudou ainda, que é a imputação objetiva, que esse é o mais difícil de todos. Tá? Vocês estão achando difícil isso aqui, se preparem para as próximas aulas. Para animar vocês. Tá? Beleza, pessoal? Beleza. Então tá. Nós estamos ainda no tipo objetivo. A gente sabe que tem tipo objetivo e tipo subjetivo. A gente está no tipo objetivo ainda. Depois vai ver o tipo subjetivo. E daí no tipo objetivo tem 3 itens. Ação típica, conduta típica. Agora a gente está no segundo. Nexo causal resultado. E depois vai ter um terceiro, imputação objetiva. Alguém ia falar alguma coisa? Obrigadão pela retrospectiva aí. Não, beleza, é ótimo. Perguntem, pessoal. Isso aí não é fácil. Vocês acharem que eu não entendo nada, não sei o quê, eu sou burro. Então... Não, pessoal, isso é difícil, todo mundo teve dificuldade, né? Eu tive dificuldade para aprender. Professor, repete, por favor, o tipo, os 3 tipos. O tipo objetivo é a ação típica objetiva. Isso. Tá, vamos lá. Imagina que nós estamos no quadro aqui, nós estamos lá no item tipo penal, tá? Isso. Aí eu vou abrir uma janelinha aqui, vai ter o A, tipo objetivo, e o B, tipo subjetivo. O tipo subjetivo a gente nem chegou ainda, tá? Então, nós estamos no A, tipo objetivo. O tipo objetivo vai abrir mais uma chavinha com 3 itens, tá? Uhum. Primeiro item, conduta típica. Uhum. Segundo item, nexo causal e resultado. E o terceiro item é imputação objetiva. Que a gente ainda vai ver. Que aí não viu ainda, tá? A gente vai ver ainda. Okay. É só para mim anotar. Tá? Beleza? Okay, valeu. Beleza, valeu. Mas vamos com calma. Nós temos tempo ainda e vamos com calma aí na matéria, tá? Então, beleza, pessoal. A gente viu a regra que dá para identificação, em regra, para identificação do nexo causal, a gente tem que ver
a teoria da equivalência dos antecedentes. Pergunto para vocês, só a teoria da equivalência dos antecedentes que se aplica no Brasil ou não? Não, a teoria da causalidade também. Causalidade adequada, tá? Isso. Teoria da Causalidade causalidade. Então, a gente tem adequada. duas Exceção, teorias. né? Como exceção. Isso, como exceção. A gente tem duas teorias, tá? Então, a teoria da causalidade adequada foi aonde a gente parou. A teoria da causalidade adequada está prevista lá no parágrafo 1º do artigo 13 do Código Penal, tá? Isso. Professor, mas quando que aplica a teoria da causalidade adequada? Tá? Eu vou explicar aqui para vocês. Tem alguns requisitos. Primeiro requisito, né? Tem que haver duas causas, tá? Duas causas. Na ação, é só para aqueles casos em que incidem, no caso, duas causas, tá? Uma antecedente e uma consequente, tá? Aqui tem uma linha do tempo. Uma antes, uma depois. Uma causa anterior, uma causa posterior. No nosso exemplo típico lá, causa anterior, a facada. Causa posterior, a batida de carro, tá? Então, primeiro requisito, uma causa antecedente e uma causa posterior, tá? Uma causa O posterior é a mesma superveniência? uma causa antecedente e uma superveniente, tá? Supervenir, né? Superveniente é vir depois, tá? Esse é o significado da palavra. Então, causa antecedente e uma causa superveniente. Esse é o nome técnico. Causa antecedente e causa superveniente. Primeiro requisito, tá? Até aqui, tudo bem? Sim. Então, beleza. Segundo requisito, tá? Essas causas, entre uma e outra causa, essa causa superveniente tem que ser relativamente independente da primeira, tá? Anote aí, depois a gente vai explicar. Tem que ser a causa superveniente tem que ser relativamente independente da outra, tá? Aqui, eu quero que vocês façam, quem está copiando aqui, vocês façam um quadrinho, tá? Nesse quadrinho, a gente pode desenhar o seguinte, tá? Uma causa antecedente e uma causa superveniente, tá? Daí vocês escrevam do lado. Causa superveniente absolutamente independente. Tá? Então, uma causa antecedente, consequente, superveniente. E daí vocês colocam do lado causa superveniente absolutamente independente. E deixa o espaço para o exemplo que eu vou dar para vocês depois, tá? Segunda linha do quadrinho. Dente. Tá. Causa antecedente. Na primeira linha, causa antecedente, causa superveniente. Então, e daí do lado você escreve causa superveniente absolutamente independente. Absolutamente independente, tá? Pegaram aí, pessoal? Sim. Na segunda linha, causa. Tá, agora vamos começar na segunda linha. Na segunda linha, a mesma, bem similar. Tem uma primeira causa, uma causa antecedente e uma causa superveniente, tá? E do lado vocês escrevam lá, por favor. Causa superveniente relativamente independente. Independente. Causa superveniente relativamente independente. Tá? E deixe um espaço para o nosso exemplo. E na terceira linha, para terminar, vai ter uma causa antecedente e uma causa consequente. E do lado vocês vão colocar causa superveniente absolutamente dependente. Absolutamente dependente, tá? Pode repetir novamente, professor, essa parte? Tá. A terceira linha ou todas? A terceira linha, por favor. Tá. Tem uma causa antecedente e uma causa consequente. E do lado vocês vão escrever causa consequente
absolutamente dependente. Então, nas 3 linhas vão ser lá causa superveniente absolutamente independente, causa superveniente relativamente independente e causa superveniente absolutamente dependente. Até aqui tudo bem? Tranquilo. Acho que sim. Seria melhor até você disponibilizar isso para nós no material, porque não sei se está bem. Esse desenho eu não tenho no material aí, porque eu nem sei fazer. Mas vocês pegaram aí. Mas vamos lá. Então, tá bom. Se vocês olharem esse quadrinho, o que vocês podem constatar nesse quadrinho? Nesses 3 exemplos, existe uma causa antecedente e uma causa superveniente. Confere ou não confere? Nos 3 exemplos. Sim. Confere, né? Agora, o que a gente tem que verificar a relação entre a causa antecedente. A gente vai analisar a relação entre a causa antecedente e a causa consequente. Tá? Se ela é absolutamente independente, se ela é relativamente independente, se ela é absolutamente independente. Tá? Eu vou dar uns exemplos para vocês e eu acho que talvez fique mais claro. Tá? Não anote um exemplo ainda, nós vamos primeiro debater esse exemplo e depois nós vamos anotar. Tá? Imaginem vocês que lá na Praça Tiradentes, um cara pegou e deu uma facada no outro. Tá? Lesionou o cara, foi para a ambulância, foi tratado no hospital, o cara sobreviveu. Tá? Então, A deu uma facada em B, B sobreviveu. Tá? Então, temos uma causa antecedente. Tá? Uma semana depois, Y, que não sabia de nada desse fato, não tinha nenhuma relação, não era porque ele queria, não conhecia o A, não conhecia nada. O Y pega, e que também não gostava do B, da vítima, e pega, a vítima está lá no bar, o Y chega lá e dá um tiro no B, na vítima, e mata a vítima. Tá? Então, a gente tem uma causa anterior e depois uma causa posterior. Tá? Tem alguma relação entre a facada do A e o tiro do Y? Tem alguma relação entre isso para a morte da vítima? Não. Ela é absolutamente independente. Essas causas, então, a gente verifica que elas são absolutamente independentes. Né? Tá? Então, o A vai responder lá por tentativa de homicídio, por um fato que não tem nada a ver com o segundo fato, e o Y vai responder por um homicídio por causas absolutamente independentes. Tem alguma coisa a ver lá no processo, lá, você alegar com relação à facada anterior? Tem alguma relevância ou não tem relevância nenhuma? Nenhuma. Nenhuma. Não tem nada a ver uma causa com a outra, tá? Beleza? Alguém ia falar alguma coisa? Não. Então, beleza. Então, essas são causas... Pode continuar, professor. Oi? Pode continuar. Tá. Essas são causas absolutamente independentes. Não tem nada a ver com o pastel. Não tem nada a ver uma com a outra, tá? Então, não tem nenhum sentido aqui estudar uma e depois a outra. Então, nos 2 casos, a gente vai aplicar a teoria da causalidade, da teoria da equivalência dos antecedentes, tá? Esse exemplo é só para deixar claro que pode existir 2 causas que não tem nada a ver com a outra, tá? Segundo exemplo, tá? Segundo exemplo é o exemplo que eu já citei, é o exemplo clássico, eu vou citar de volta, que ele é didático. A, na Praça Tiradentes, dá uma facada em B, na vítima B. Tá? Seguram A lá, e a polícia segura, e colocam a vítima B na ambulância, e depois o Y, dirigindo seu carro, bate na ambulância, matando a vítima B. Pergunto para vocês, o segundo fato, a batida do carro de Y na ambulância,
ela tem alguma coisa a ver com a facada ou não tem a ver? Tem. Relativamente. Porque se a ambulância não sofresse um acidente, a vítima B poderia sobreviver. Depois da batida, ela pode vir a morrer. Exatamente. Se o A não tivesse dado a facada, a vítima B não ia estar na ambulância, né? Isso. Vocês vejam que tem... Vocês conseguem ver aqui que tem uma relação de relativa independência entre elas ou não? Ô, professor, eu figurei um exemplo na mente. Por exemplo, estão ambos no bar, a letra A vai lá dar um tiro na pessoa, um tiro que é grave, mas não chegou a matar. E, tipo assim, ela sofreu o tiro, só que caiu no lugar com vida ainda, com consciência. Aí vai a pessoa B, a pessoa Y, que atirou no B primeiramente, né? Aí a pessoa Y vai lá e dá um outro tiro na pessoa. No mesmo local, só que tipo do lado, por exemplo. No coração. O tiro A não matou, o segundo tiro no coração matou. Se encaixa no exemplo? Tá. Então, normalmente, nesses casos, houve várias contribuições no mesmo contexto, tá? Então, tudo isso é causa, sabe? Então, na verdade, a gente pode considerar como uma causa única, não uma causa superveniente da outra, tá? Ah, entendi. Porque imagine, o cara quer matar outro com uma facada. Então, ele dá 25 facadas. Você não vai considerar uma causa cada uma das facadas, tá? Você vê ele globalmente, tá? Não, mas no exemplo, a pessoa A deu um tiro e a pessoa Y deu outro. Tá. Então, se eles estiverem atuando de uma forma conjunta, né, é uma causa só. Tá? Se eles estiverem atuando de forma separada, né, daí sim vai entrar no exemplo, tá? Vamos para esse exemplo ele pode ficar um pouco borroso, um pouco não muito claro, porque eles não, mas é para entender. No mesmo contexto. Imagina então que o A deu o tiro no cara do B e o B vai lá, vai ferido e vai para o hospital. E lá no hospital ele encontra um outro inimigo Y. Isso, tá? É mais ou menos isso aí mesmo. Vai lá e dá um tiro no cara. Ah, você tá aqui, vai lá e pega e dá um tiro no cara, tá? Aí sim, né? Porque se o B não tivesse levado o tiro, ele não ia para o hospital e o Y. E não ia encontrar Y. Exatamente. Então, o primeiro que deu o tiro vai responder por uma tentativa de homicídio, o segundo vai responder por um homicídio, tá? Vocês vejam que tem uma relação de relativa independência, tá? Até aqui ficou claro, pessoal? Sim. Para mim, sim. Uma dúvida até aqui? Sim. Então tá bom. Terceiro exemplo. Imagine que o A dá uma facada em B, tá? Pega e dá 3 facadas em B. E perfura lá o intestino do cara, né? E esse cara é levado para o hospital. Chega lá no hospital, os médicos têm que fazer uma cirurgia de emergência, tá? E vão lá e abrem o corpo da vítima para tentar costurar, né, a vítima, tentar salvar a vítima, né? Então, existe uma causa inicial, que são as facadas, e existe uma segunda causa, que é a tentativa de salvar a vítima, tá? Só que os médicos fazem a cirurgia, só que a vítima acaba morrendo, tá? Nessa cirurgia. Tá? Eu pergunto, a segunda causa, ela é absolutamente independente da primeira ou não? Ou tem relação entre Não, porque ela foi proveniente da primeira causa. Isso. E eu pergunto, essa segunda causa, ela é absolutamente dependente da primeira ou ela tem uma relativa independência? Absolutamente dependente. Absolutamente dependente, tá? Porque a morte, no fim, essa morte na cirurgia é um desdobramento natural da primeira causa, tá? Então, ela é absolutamente vinculada à facada, né? Não foi a cirurgia que causou um novo nexo causal ali, tá? Foi a facada que causou a morte da vítima, tá? Conseguiram entender esse terceiro exemplo?
Sim. Então, beleza, pessoal. Então, a gente viu essas 3 possibilidades em que há uma causa antecedente e uma causa superveniente. Tá? Para a adoção da teoria da causalidade adequada, ela só incide sobre o segundo caso, tá? Quando há uma causa superveniente relativamente independente. Só nessa segunda hipótese se vai adotar a teoria da causalidade adequada. Tá? Então, é só nessa segunda hipótese. Na primeira hipótese, em que há a absoluta independência, vai se adotar a teoria da equivalência dos antecedentes. Então, o A, que deu a facada, vai responder por tentativa de homicídio, e o B, lá que deu o tiro lá uma semana depois, vai responder por homicídio consumado. Tá? Os dois vão responder, a identificação da causalidade nesses 2 casos vai ser feita com base na teoria da equivalência dos antecedentes. No último exemplo, em que a causa superveniente é absolutamente dependente, ou seja, a cirurgia que decorreu naturalmente disso, vai se adotar a teoria da equivalência dos antecedentes, tá? Como regra geral. O único caso em que se adota a teoria da causalidade adequada é quando há um fato superveniente relativamente independente. Tá? Então, voltando lá aos requisitos, né, para a adoção da teoria da causalidade adequada, o primeiro requisito era a existência de uma causa antecedente e uma causa superveniente. Até aqui, ok? Ok. Sim. Sim. O primeiro requisito é ter uma causa antecedente e uma causa consequente. Uma causa superveniente ou consequente. Uma causa antecedente, uma causa superveniente. Primeiro requisito. Segundo requisito é que essa causa superveniente seja relativamente independente da primeira. Tá? Seja relativamente independente da primeira. São esses 2 requisitos, tá? Nessas hipóteses, nessas específicas hipóteses, que são bastante raras na realidade, né? Haverá, né, adotará a teoria da causalidade adequada. Até aqui tudo bem, pessoal? Tudo. Então, beleza. Então, vamos focar de volta nesse exemplo para a gente ver que a gente não vai adotar a teoria da causalidade, da teoria da equivalência dos antecedentes, mas sim a teoria da causalidade adequada. Tá? Vamos revisar esse exemplo à luz da teoria da equivalência dos antecedentes, depois à luz da teoria da causalidade adequada. Tá? Então, o A deu uma facada, deu um B, e esse B foi levado de ambulância e vem NIP bate na ambulância, matando a vítima. Tá? Desde a teoria da equivalência dos antecedentes, tá? A gente está fazendo um exercício de raciocínio só aqui. Tá? A partir da teoria da equivalência dos antecedentes, eu pergunto para vocês, qual que é a teoria da equivalência dos antecedentes? Suprimindo a causa, se desaparecer o resultado, essa ação é causal. Tá? Então, eu pergunto para vocês, se a gente suprimisse a facada, a vítima ia estar na ambulância e ia morrer ou não? Não. Não. Então, a partir da teoria da teoria do equivalente dos antecedentes, a ação do A de dar a facada seria sim causal para a morte da vítima, tá? Só que, como a gente viu, essa é uma resposta que causa injustiças. Por isso o legislador falou que nesses específicos casos a gente vai ver qual foi a causa adequada para a morte, tá? Então, qual que foi a causa adequada nesse exemplo? A facada? Foi a facada. Não, a causa adequada para a morte. O cara deu a facada e depois veio o acidente. Qual que foi? O que causou mesmo a morte? Foi o acidente. O acidente? O O acidente. acidente. Exatamente. Então, nesses casos, né, aplica essa teoria da causalidade adequada. E diz lá o parágrafo único que os fatos anteriores, ou seja, a facada, a pessoa vai responder
a quem os praticou até o limite dela. Então, ou seja, diz lá o seguinte: os fases anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. O que é o fato anterior? O cara dá uma facada. Ele conseguiu matar a vítima nessa facada ou não? Não. Não. Então, o A vai responder por tentativa de homicídio. O Y vai responder por homicídio ou culposo ou doloso, se ele bateu com intenção ou sem intenção, tá? Ficou claro essa diferenciação, pessoal? Esse específico caso da teoria da causalidade adequada ou não? Uhum. Alguma dúvida, pessoal? Esse é o momento. Só dúvida na prova, professor. Hã? Só dúvida também na hora da prova. Não, beleza. Tudo bem, não tem problema. Só Deve perdeu ser consulta, né? Você consulta o código, sim. Pode consultar o código. O código não salva tudo, tá? Beleza, pessoal? Beleza. Beleza, professor. Tá? Nenhuma dúvida até aqui. Isso aqui é importante, pessoal. Então, beleza, pessoal. O seguinte, a gente viu tudo isso aqui, fez todo esse debate aqui, e depois a gente vai ver que a teoria da imputação objetiva torna até dispensável essa teoria da causalidade adequada. Ou seja, derruba tudo isso que a gente viu, tá? Mas depois a gente vai ver isso aqui. Mas é importante saber que a teoria tradicional, ela trabalha com isso aqui ainda, tá? A teoria tradicional, os manuais normais, eles nem sabem que a teoria da imputação objetiva, ela supera a teoria da causalidade adequada, tá? Os livros mais tradicionais lá, mais vinculados ao finalismo. Beleza, pessoal? Beleza. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Professor, dá para me ouvir? Não. Dá para me ouvir? Sim. Quando que o senhor vai conseguir colocar o material de apoio para nós e os vídeos no YouTube? Tá, o material de apoio eu quero ver. Eu estou cheio de aula. Hoje de manhã dei aula no mestrado, hoje eu tenho aula a noite inteira e tenho um monte de trabalho para fazer. Eu não estou conseguindo ainda me preparar, mas eu quero ver se até o final de semana ou até sexta-feira, né, o mais tardar, eu vou colocar o material, tá? Porque a primeira, antes dessa, né, no começo eu não consegui pegar aula, então antes da próxima aula, né, seria viável estar vendo a primeira no começo. Isso. Essa aí, ela já está aqui no Team, tá? Ela já tá. Consigo? Não estou conseguindo. Tá bom, eu vou ver se eu coloco no YouTube, então, quanto antes, tá? Por favor, muito obrigada. E daí eu mando o material eu jogo lá no Ava, lá. Tá bom. Tá. Obrigada, professor. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Alguém quer contar uma história triste, uma piada? Eu quero parabenizar o professor, né? Oi? Parabenizar o professor pelo livro. Ah, tá. Hoje, para quem não sabe, saiu um livro meu sobre acordo de não persecução penal, que é uma forma de... que foi criado pela lei anticrime, né? Podia sortear um lá na turma, hein, professor? Oi? Meu Deus. Oi? Sortear um lá na turma. Alô? Oi, professor. Podia sortear um lá na turma. Ah, sortear um? Beleza, vou botar o sorteio. Você me cobra isso aqui, tá? Beleza. Então, tá. Professor, Oi? eu tô seguindo pela doutrina do Bittencourt. Tá. Também dá certo, né? Dá certo. Bittencourt é um ótimo livro, tá? Pode seguir sobre ele. Tá. Então, tá bom. Na teoria da imputação objetiva, eu não lembro o que ele fala lá também, mas depois a gente vai ver isso aqui, tá? Mas é importante. A aula você lembra que eu falei no primeiro dia que a aula é muito importante, pessoal, porque eu junto vários livros ao mesmo tempo nessa aula nossa, não é só de um livro, sabe? Então, facilita muito vocês assistirem a aula. Beleza, pessoal? Então, beleza. Qualquer dificuldade, qualquer problema, vocês avisem. Eu vou encerrar aqui a gravação e por hoje chega. Obrigada, professor. Boa noite. Obrigado. Obrigado. Professor, boa noite. Vocês aí se cuidem aí, pessoal. Bom final de Pode semana. deixar. Também, professor. Falou. Valeu. Bom final de semana. Valeu. Obrigada, igual.